Bem, pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre velocidade linear tangencial e velocidade angular, ok? Bem, o conteúdo central que estamos estudando é movimento circular uniforme, ok? Bem, antes de começar a falar sobre velocidade linear ou velocidade angular, vamos resgatar conceitos que a gente já aprendeu, né? Que já vimos, certo? Mas é sempre bom recapitular. Então vamos lá. Primeiro conceito é de velocidade média. Bem, a velocidade média ela é dada como a variação do espaço, ou seja, ΔS, sobre variação do tempo, que é o ΔT. Se tratando de movimento uniforme, então a minha velocidade instantânea ela vai se igualar com a velocidade média. Daí a gente tem o seguinte, que essa formulinha ela pode ser expressa como a velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Ok. A partir daí, podemos falar de velocidade linear tangencial e velocidade angular. Vamos começar com velocidade linear. Definimos a velocidade tangencial, né? Vamos representar por v, como sendo a velocidade instantânea do ponto considerado nesse movimento. Bem, a gente já tem uma relação para a velocidade instantânea bem aqui, né? Então, para definir quem será a velocidade tangencial, né, basta resolver, né, essa razão aqui. Mas quem seria o meu ΔS? Bem, o ΔS ele está ligado com deslocamento, certo? Como se trata de uma velocidade tangencial, ela acontece na tangente, né? Ou seja, aqui no bordo, olha só. Percebam que o carro está na borda, né? E ele tem uma velocidade constante, né? Daí vem o movimento uniforme, né? Que olha, velocidade constante e na borda, certo? Beleza. Então, para a gente determinar a velocidade linear tangencial, né, basta que a gente saiba o deslocamento, né, desse carro, qual foi o deslocamento que ele teve e o tempo que ele demorou para fazer isso, né? Por exemplo, poderíamos, né, pegar esse deslocamento, esse primeiro carro até o outro, né? Quanto foi o deslocamento dele? Né? Quanto foi o tempo? Com essas informações, a gente poderia já ter a velocidade linear tangencial. Mas, se tratando de um movimento circular, né, uniforme, então a gente pode ter um extra aí, né? Pode ter algo para ajudar a gente. O que seria isso? Utilizando a informação que o comprimento de qualquer circunferência é dado por 2πr, né? Vimos isso já? Okay? 2 vezes o π vezes o r, esse é o comprimento de qualquer circunferência, né? Em função do raio. Tá? Em função do raio. Beleza. Então, não necessariamente a gente precisa ter, né, esse deslocamento aqui, esse ΔS. Né? Podemos utilizar o deslocamento total, né, o deslocamento de uma volta. Mas uma volta completa, o comprimento é 2πr. Então, no lugar desse ΔS, né, que é o deslocamento, podemos utilizar o 2πr, que é o comprimento total de uma circunferência, né? Ou seja, seria o deslocamento de uma volta, certo? Então, a fórmula fica V igual 2 vezes o π vezes o r. Isso sobre o ΔT, que é o meu tempo. Mas é qualquer tempo? Não, é o tempo de uma volta completa.
né? Por isso que em alguns casos aparece assim, ou, né, a formulinha pode vir assim, V igual 2π vezes o R sobre o período, né? O período, ele é o tempo de uma volta. Então, no lugar desse ΔT, eu posso colocar o período, né? Que é o T maiúsculo, certo? Mas estamos utilizando, né, essa formulinha aqui, certo? Então, já temos a fórmula para a velocidade linear tangencial, certo? Ok. E o que seria a velocidade angular? A velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular sofrido por um móvel em relação ao tempo. Como assim? Quanto tempo dura para que esse carro consiga varrer esse ângulo θ aqui? O tempo que esse carro consegue, né, varrer este ângulo, né, isso nada mais é do que a velocidade angular do carro, ela vai ser o deslocamento angular sofrido, vamos chamar de Δθ, por exemplo, né, sobre o meu ΔT, certo? Então, basta eu ter esse deslocamento angular aqui, certo? Mas, se tratando novamente de um movimento circular uniforme, não necessariamente eu preciso ter esse ângulo aqui, né? Se eu tiver, melhor ainda, né? E o tempo, perfeito então, né? Já conseguiria direto a velocidade angular. Mas e se não for dado, né? A gente pode, né, escrever de uma outra forma essa fórmula? Sim. Por quê? O ângulo de uma volta, eu já sei que o ângulo de uma volta é 360 graus. Mas também o ângulo de uma volta, ele equivale a 2π, certo? São divisões diferentes. Nesse divide em 360 partes, cada uma parte é um ângulo. Então, 360, ok? Que a gente vai chamar esse ângulo de 1 grau. Né? E aqui, né, a gente pode dividir, né, em radianos, que a quantidade vai dar 2π. Então, a gente pode ter essas duas divisões aqui. Então, o ângulo completo ele é 360 graus, ou, né, vamos considerar 2π. Esse é o ângulo completo, ou seja, né, de uma volta. Então, a minha velocidade angular ela pode ser dada como 2π sobre ΔT. Lembrando que esse T ele é o tempo de uma volta, né? Então, em alguns casos, né, em geral também em alguns livros, né, aparece como velocidade angular é 2π sobre, né, esse T maiúsculo aqui, certo? Pode ser que venham desses casos. Estamos utilizando esta formulinha aqui, certo? Bem, então esse foi um resumo, né, do que seria a velocidade linear tangencial, certo? Que é a velocidade que acontece na borda, ok? E a velocidade angular, né? Ou seja, o deslocamento angular dividido pelo tempo que demora, né, para varrer esse ângulo, né? Isso é a minha velocidade angular, ok? Uma pergunta que, né, pode ser feita, né? Esse carro, para chegar, este carro aqui,
para chegar nessa posição aqui, né? Ele tem uma velocidade tangencial. Ok, a gente já viu que é a velocidade da borda, né? Vamos supor que seja, né, como a gente viu, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, né? Não seria a mesma velocidade que esse ângulo aqui ele é varrido, ou seja, ele é completado, né? Não seria a mesma velocidade? A resposta é não, né? Por quê? Esse ângulo, essa velocidade angular, né, ela é constante, né? Ou seja, ela não depende do tamanho desse raio aqui, certo? Agora, já essa velocidade que acontece aqui na borda, né, ela depende do tamanho do raio. Por exemplo, se esse carro estivesse bem aqui, por exemplo, vamos supor que ele esteja aqui, né? Para chegar nessa posição aqui, né, ele percorreu um determinado caminho, né? Digamos seja esse caminho aqui que ele percorreu, certo? Aqui e aqui. Perceba que esse caminho é menor do que esse caminho com raio maior. Olha só, com raio maior ele percorre bem mais, certo? Então, quanto menor o raio, né, a velocidade linear tangencial ela tende, né, a ser menor, né? Já a angular ela é constante, ela se mantém a mesma. Então tem essa diferençazinha aí, tá? Não são iguais, tá? Muito cuidado. E existe uma relação entre elas. Qual é a relação entre elas? Bem, já sabemos que a velocidade tangencial ela é dada como V igual a 2π vezes o R sobre ΔT, né? E a velocidade angular ela vai ser igual a 2π sobre ΔT. Lembrando que esse ΔT é o tempo de uma volta, ok? Agora note que essa razão 2π sobre ΔT, ela está dentro dessa outra formulinha, né? Aqui, olha. Mas a gente já sabe que vale W, que é a velocidade angular, né? Então, compondo essas duas fórmulas, né, a gente obtém uma relação entre elas, que seria o quê? Seria V igual, no lugar dessa razão aqui, colocamos a velocidade angular. Então, teremos velocidade angular vezes, quem sobrou aqui para multiplicar? O raio. Então, vezes o raio. Pronto, agora temos uma relação entre as duas velocidades. Tá? Então, aqui a gente já tem uma formulinha, 2 e 3, certo? E já dá para fazer bastante contas com elas, certo? Exercício, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Bem, desde já agradeço. Essa é a parte teórica, ok? A partir dessa parte teórica, agora vem mais matemática, ok? Saber substituir os dados que é dado na questão, mas veremos isso, como eu falei, na próxima aula. Obrigado.